Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lema e é um prazer te conhecer e te receber aqui. Quando pensamos em jogadores de futebol famosos, o comum é que seus nomes tenham entrado para a história por seus feitos nos jogos, pela quantidade de gols marcados e, claro, por suas habilidades. De vez em quando, a vida desses futebolistas mais populares acabam marcadas por alguma polêmica, ou eles, simplesmente, são esquecidos pela mídia. Entre todas essas possibilidades, a história do jogador colombiano Andrés Escobar acaba se mostrando um grande ponto fora da curva. Ele era muito talentoso, um ídolo da Colômbia. Jogou em vários times importantes e chegou a ser chamado de Cavalheiro do Futebol. Foi então que, em 1994, logo depois de participar de sua segunda Copa do Mundo, todos os sonhos de Andrés foram interrompidos com vários tiros a queima-roupa. O real motivo desse assassinato nunca foi comprovado. Uma das possibilidades é de que o crime tenha acontecido depois de uma discussão. Só que as investigações concluíram que a melhor aposta é que Andrés foi morto por fazer um gol durante a Copa do Mundo. Só que não um gol qualquer, mas sim um gol contra, que tirou a seleção da Colômbia da competição internacional. Andrés nasceu no dia 13 de março de 1967 em Medellín, uma das maiores cidades colombianas. Ele começou a trilhar seu caminho pelo futebol desde muito cedo, ainda na escola, em uma época que já era possível perceber seu talento com a bola nos pés. Vindo de uma família prestigiada e que nada tem a ver com o narcotraficante Pablo Escobar, Andrés teve ótimas oportunidades e sempre mostrou responsabilidade e disciplina para com o esporte. Seu pai, o banqueiro Darío Escobar, chegou a criar uma fundação para ajudar jovens interessados no futebol a saírem das ruas e se dedicarem à atividade. Tudo porque ele sabia que o filho tinha um grande carinho pelo esporte. Da Colômbia até a Suíça, onde jogou pelo clube Young Boys, Andrés dedicou seus mais de 1,80 m para proteger a zaga dos times que participou, sempre fazendo um jogo elegante que é lembrado até os dias de hoje. Durante sua carreira, ele conseguiu chegar ao posto de capitão da seleção da Colômbia e ainda foi campeão da Copa Libertadores da América, no ano de 1989. Já no ano seguinte, em 1990, fez sua estreia na Copa do Mundo da Itália. Apesar disso, não foram os colombianos que receberam o troféu naquele ano, mas sim os alemães. Sempre os alemães. E lá vem eles de novo. Então, veio a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, a mesma que o Brasil foi tetracampeão. E a história tomou um caminho completamente diferente. Na época, a Colômbia estava com uma equipe habilidosa o suficiente para que a seleção fosse a favorita do seu grupo na fase inicial da competição. Contudo, infelizmente, a realidade se mostrou um pouco distante das expectativas. A Colômbia fazia parte do grupo A e começou jogando contra a Romênia, em uma partida que saiu perdendo por nada menos que 3-1. Não foi o início esperado pelos colombianos e ficou ainda pior na segunda partida. Com a derrota, o país precisou encarar os Estados Unidos e, caso perdesse outra vez, estaria fora da Copa do Mundo. Era tudo ou nada. E não é exagero dizer que também era vida ou morte. Com esse clima de tensão, os cartéis colombianos começaram a ameaçar de morte as famílias dos jogadores, caso eles não vencessem um jogo contra os Estados Unidos. E como os futebolistas sabiam que não dava para levar na brincadeira esse tipo de ameaça, eles foram para o jogo sabendo que suas vidas dependiam da vitória. O medo de serem mortos fez com que a seleção colombiana pensasse em abandonar a Copa. No entanto, Andrés Escobar tomou a iniciativa e convenceu os outros jogadores a ficarem firmes e jogarem contra os americanos. Logo no início, digamos que foi possível perceber que a sorte não estava do lado da Colômbia. Os Estados Unidos marcaram o primeiro gol, o que já deixou o time um pouco abalado. Foi então que veio o pior erro que poderia ter acontecido na partida. Andrés Escobar marcou um gol contra. Em uma tentativa de cortar o cruzamento do jogador americano John Harkes, Andrés acabou chutando a bola para
dentro da rede do próprio time, em um lado que nem mesmo o goleiro colombiano estava. 2-0 para os Estados Unidos. A Colômbia até conseguiu fazer um gol antes da partida acabar, mesmo com a moral da equipe bastante abalada, mas terminar o jogo em 2-1 não foi o suficiente para que a seleção tivesse os pontos para continuar na Copa. Ao voltar para casa, os jogadores encontraram uma torcida dividida. Alguns estavam contentes pelo esforço e desempenho dos colombianos na competição, mesmo que tenham sido eliminados ainda na fase de grupos. Já outros, odiaram o resultado e estavam dispostos a tomar atitudes drásticas. Os jogadores foram aconselhados pela equipe a ficarem escondidos por um tempo, para aguardar a poeira baixar, apenas para evitar qualquer tipo de problema. Afinal, os cartéis tinham dado o recado. Só que, mesmo envergonhado, Andrés manteve a posição de que não seria covarde e de que não via problema em mostrar seu rosto pela cidade de Medellín. Digamos que no início tudo correu bem e o jogador não passou por maiores problemas. Foi então que, pouco mais de uma semana depois de voltar, no dia 2 de julho de 1994, Andrés foi com uns amigos até um bar. Na ocasião, o jogador recebeu críticas e foi provocado por 2 irmãos envolvidos com narcotráfico, Pedro Davi e Juan Santiago Galón Henao. Ainda assim, Andrés continuou calmo e recebeu os argumentos sem se exaltar. A história poderia ter acabado ali, com ele indo para casa e ficando em segurança, mas o jogador não conseguiu ir embora. Quando era aproximadamente 3 horas da manhã, Andrés foi atacado pelos irmãos no estacionamento do bar. De uma hora para outra, o motorista de segurança dos 2, Humberto Castro Munhoz, sacou um revólver calibre 38 e deu 12 tiros no jogador. Ele morreu 45 minutos depois, enquanto era levado para o hospital. O motivo concreto? Ninguém tem certeza, mas é fato que são poucas as chances do assassinato ter acontecido por causa de uma simples discussão. O que começaram a dizer, antes mesmo das investigações terem início, foi que o assassinato de Andrés tinha a ver com o gol contra que eliminou a Colômbia da Copa do Mundo. Mas para aqueles que não aceitaram completamente essa hipótese, a história seria um pouco mais profunda. Na verdade, o jogador teria sido morto a mando de um cartel que apostou um grande valor na seleção colombiana e que acabou perdendo dinheiro depois da eliminação do Mundial. Chegou a ser dito que o próprio Humberto Munhoz, o motorista, foi uma das pessoas que perderam dinheiro com a aposta e resolveu se vingar diretamente. A sensação de impunidade só não foi maior porque o responsável pelos disparos foi preso alguns dias depois. Ele confessou o crime e recebeu a sentença de 43 anos de prisão. Porém, cumpriu somente 11 e foi liberado em 2005 por bom comportamento. Quanto aos irmãos Pedro e Juan, a justiça os condenou a 15 meses por encobrir o assassinato. No entanto, eles não cumpriram nem um dia da pena, já que pagaram a fiança de 1 milhão de pesos e foram soltos. Há quem acredite que não existe nenhuma ligação do assassinato ao contexto das apostas e que os envolvidos eram apenas traficantes irritados com a saída da Colômbia da Copa, que ainda estava em fase de grupo. Como Medellín estava rodeada por violência do tráfico de drogas na época do Mundial, outras pessoas dizem que o jogador teve o azar de encontrar bandidos irritados que não se importavam em matar uma pessoa para descontar a raiva. Andrés Escobar tinha 27 anos, estava noivo e prestes a se apresentar para o clube italiano Milan. Mesmo tendo cometido um erro crucial na Copa, o carinho e o respeito que o público sentia nunca o abandonou. Tanto é que mais de 120 mil pessoas compareceram ao seu funeral. O legado do futebolista continuou mesmo depois de sua partida, quando sua família fundou o projeto Andrés Escobar, com o objetivo de auxiliar crianças que sonham em ser jogadoras de futebol um dia. Você conhecia a história dele? Me diga nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!